Irmão K. Intervenção de Jiddu Krishnamurti. É naquele momento que poderão surgir na sua consciência, de forma inesperada, o próprio princípio de humanidade e o próprio princípio do ser humano em sua dimensão crística, ou seja, em sua dimensão da luz mais pura. A vida da personalidade. Eu sou o Irmão K. Irmãos e irmãs humanos nesta dimensão, eu vou continuar, se vocês quiserem e se vocês me acolherem, as minhas exposições referentes, na realidade, ao período que está agora plenamente aberto a vocês. Após já ter expressado uma série de elementos, desde vários meses, nós iremos agora falar de outros elementos. Esses elementos estão diretamente ligados à época específica que vocês vivem e que foi impulsionada, eu diria, pelo arcanjo Metatron, ontem. O que eu direi será então muito mais fácil de aplicar, na sua personalidade, do que antes, pelas circunstâncias particulares, fora do comum, que vocês são levados a viver, doravante. A personalidade do ser humano é feita de modo que, enquanto ela se sente em segurança em um contexto que ela própria estabeleceu, ela evolui em meio a uma série de certezas, uma série de contextos, de rigores, de leis, que lhe permitem se sentir em equilíbrio. É completamente diferente das próprias circunstâncias do ambiente que vocês são levados a viver, agora, e que vão levar esta personalidade a se colocar uma série de perguntas. Então, nós iremos tentar iluminar os movimentos da personalidade através de alguns princípios que lhes foram dados e que vocês puderam constatar, por si mesmos, no nível da consciência, pelas vibrações correspondendo a um conjunto de elementos que lhes foram fornecidos. Primeiramente, a personalidade é diretamente oriunda do confinamento do que é chamado de ego, em um princípio denominado bem e mal, o princípio da ilusão luciferiana. Em seguida, há um eixo normal da evolução espiritual, embora a palavra seja mal escolhida, o princípio da espiritualidade, o princípio do espírito livre, ocorrendo segundo um eixo comum a todas as dimensões, que é denominado Alfa e Ômega, que permite, sobre todas as dimensões existentes e todos os mundos podendo ser criados ou a criar ou futuros ou a vir, existir segundo uma forma de filiação que faz com que, jamais, a mínima parcela da criação em experimentação possa ser cortada, separada, se vocês preferirem, desse impulso inicial da luz vibral, da fonte, como ela é denominada. A falsificação deste eixo, denominado atração/visão, conduziu e favoreceu, de algum modo, o confinamento no ego, na personalidade, de uma série de elementos que eu dei, chamados de fogo do ego, fogo do desejo, FOAT, refletindo-se, na realidade, em um confinamento da alma na personalidade, onde a alma não tem mais a possibilidade de retornar ao espírito. Exceto, é claro, para alguns seres que transcenderam a personalidade, em todos os tempos, tendo conseguido encontrar, de qualquer forma, a filiação para se conectar, de novo, com este eixo Alfa e Ômega. Eu não farei uma revisão do conjunto dos elementos que foram dados, em todas as tradições, permitindo redirecionar este eixo, da atração/visão, no eixo Alfa/Ômega. Alguns exercícios, denominados yoga, denominados ascetismos espirituais, no ocidente, denominados formas de dança, nos povos ditos nativos ou primitivos, foram apresentados para tentar, de alguma maneira, restabelecer esta conexão. Eu vou insistir, sobretudo, em certos aspectos da personalidade, ainda presentes de maneira geral na humanidade, mas que, hoje, vão se encontrar modificados. E o fato de estar modificado, que corresponde ao que Sri Aurobindo chamou de choque da humanidade e que começa a partir de hoje, neste dia específico do seu calendário, vai implicar, é claro, em uma série de reações, no ser humano. Tudo que foi transmitido para vocês, foi enfatizado nesta noção de confinamento, nesta partição da consciência e no fato de se recentrar, de algum modo, em meio aos 4 pilares que são a intenção, a atenção, a ética e a integridade. O fato de viver no aqui e no presente, e que nunca o aqui e agora, foi o meio de permitir-lhes aproximarem-se, mais precisamente, desta porta estreita, desta dimensão da luz, desta consciência profundamente diferente da consciência da personalidade. Hoje, mais do que nunca, e no tempo que lhes resta a transcorrer, vocês irão se encontrar, naturalmente, uns e outros, frente a algumas problemáticas.
Estas problemáticas pedindo de vocês, não reações, mas, bem mais, um estado de alinhamento ainda mais ajustado, ainda mais perto deste eixo central, ainda mais perto do que eu chamaria de amor. O bem e o mal não são o amor. O bem e o mal são apenas ações/reações levadas em meio ao confinamento. Então, é claro, poderíamos dizer, por exemplo, no Ocidente, que os seres cultivaram o bem ao extremo. Este bem, na realidade, não foi o que foi cultivado. O que foi cultivado foi, antes de tudo e em primeiro lugar, a qualidade do amor, no sentido crístico, que foi capaz de ser desenvolvido, a qualidade do si, diríamos nós, no Oriente. Os místicos, quaisquer que sejam, no Ocidente, qualquer que seja o seu ponto de partida cultural, mesmo nas sociedades seculares, se, por exemplo, eu tomar místicos nos países nórdicos, como os Swedenborg, não aderiram, eu diria, a outra coisa senão a luz una, a luz vibral, quaisquer que sejam os nomes que lhes dermos. Em meio à luz vibral e em meio à unidade, a problemática do bem e do mal não se coloca. Não há julgamento de valor, em relação a isso, já que a luz é inteligente, já que os seres que realizam o si, ou a dimensão crística, estão bem além desta dicotomia bem/mal e a sua presença, sequer, poderia ser denominada uma ação de bem, muito além da oposição bem/mal. Dessa maneira, então, as leis morais, sociais, humanas, afetivas, criadas nesta dimensão, não são as leis do universo. Isso, eu espero que vocês tenham aceitado e colocado, em alguma parte, na sua consciência. O que evolui, neste mundo, não é o que evolui nos mundos unificados, livres, não repartidos, desfragmentados, denominados mundos unificados. É preciso compreender que a conexão alfa-ômega, a conexão com a fonte, é o elemento unificador e fundamental que vai permitir à consciência revelar-se, na luz, nesta dimensão. Que isso seja denominado Cristo, que isso seja denominado o Si, que isso seja denominado Mahasamadhi, independentemente dos nomes que possam ser colados e abraçados a esta noção, o mais importante é, evidentemente, buscar o reino dos céus, realizar o reino dos céus e, evidentemente, toda a vida da personalidade vai então estar, de alguma maneira, submissa à luz e, obviamente, manifestar as virtudes mais absolutas do bem. Mas não do bem em uma oposição bem/mal, o que é profundamente diferente. A personalidade, ela, vai sempre buscar o seu bem. Mas o seu bem não é o bem. O bem de si não é o bem do outro. Enquanto que em meio ao eixo retificado e redirecionado, o bem é uma virtude arquetípica, não tendo mais oposição possível, nem se opondo ao mal porque há uma forma de transcendência do bem. Aliás, isso foi denominado, eu lembro a vocês, atração, repulsão, ao invés de bem e mal. Este princípio de atração e repulsão foi, então, durante certo tempo e é ainda, no nível da personalidade, a série de elementos que controlam, através desse julgamento de valor bem/mal ou atração/repulsão, o conjunto desses dois valores que estão ligados à personalidade, como nós vimos, que estão ligados ao eixo atração, visão, chamado de Ahriman ou Lúcifer, no ser humano. Ahriman e Lúcifer são forças que podemos qualificar de precipitação ou de eterição, mas que não são forças de transmutação e de transformação da matéria. De fato, Ahriman, de um lado, vai levá-los a mais fossilização, a mais afastamento do que poderíamos nomear então, se vocês bem quiserem, o bem arquetípico ou o bem essencial, ligado ao amor, vocês compreenderam, isso está além da atração humana, eu expliquei há 2 dias. O amor, no sentido espiritual, no sentido mais nobre, está ligado à vibração do ponto er, ou seja, a capacidade para irradiar a fonte, sob a condição, é claro, de ter conectado, reconhecido, esta fonte, o que, obviamente, não pode perceber de forma alguma a personalidade. A personalidade está submetida a alguns elementos ligados, como eu lhes disse, ao medo, ligados ao desejo e ligados a todas as faltas que são expressas. Todas as faltas expressas resultam, na realidade, apenas de uma falta e de uma só, que é a falta de conexão com a fonte, a falta do impulso ligado à fonte, ou seja, do espírito. Houve, como eu já disse, e como vários anciãos o disseram, um confinamento no bem e mal, um confinamento na alma e na personalidade, tendo privado a vida e a consciência do impulso do ponto er, isto é, do impulso dessa irradiação da fonte que faz com que a alegria possa se instalar.
Então, o ser humano, no que foi chamado, por abuso de linguagem, de queda, que nada tem a ver com uma queda, que é mais uma precipitação nos mundos densos, privando-os do acesso ao eixo Aeliod, criou, de alguma maneira, um vazio. Este vazio é muito exatamente, como eu disse, o que se manifesta em todas as ações do ser humano na personalidade. Este vazio se refletindo também pelas necessidades, refletindo-se também pelos sentimentos de incompletude, tanto em uma relação afetiva como em uma relação profissional, tudo que faz o conjunto das atrações, neste mundo. A partir do momento em que a conexão com a fonte aconteceu, a luz pôde se revelar, culminando, de algum modo, na concretização das 5 novas frequências vibratórias. Eu não voltarei sobre isso, mas permitindo à consciência, pouco a pouco, sair do seu confinamento e da sua partição. A personalidade é sempre marcante. Qualquer que seja esta personalidade, ela será onipresente até o final desta dimensão. É impossível fazer desaparecer uma personalidade enquanto ela estiver presente nesta dimensão, senão o próprio corpo desaparece, inteiramente. O que quer dizer que mesmo as consciências que realizaram, integralmente, o Mahasamadhi, qualquer que seja a época, qualquer que seja a cultura, sempre guardaram personalidades bem integradas, mas a grande diferença é que não era mais a personalidade que dirigia a vida, mas sim a fonte, ou a luz, se vocês preferirem. A primeira coisa a compreender e superar, em meio à personalidade, é que o conjunto da personalidade é, então, marcado pela privação, marcado pelo vazio, marcado pelo medo e marcado por esta inexorabilidade do bem e do mal. Uma vez que o conjunto das ações realizadas pelo indivíduo na encarnação é sempre em função, é claro, do seu próprio referencial de bem e de mal. Muitas vezes, esse bem e esse mal se aplicam apenas a ele mesmo ou em um contexto restrito, denominado família ou círculo próximo, evoluindo nas relações estabelecidas por esta pessoa. Deste modo, é claro, vários ensinamentos ditos espirituais, religiosos, insistiram nesta necessidade de fazer o bem para responder ao mal. Ninguém, obviamente, se colocando a questão de qual a origem fundamental desse mal. É muito fácil responder que o mal está inscrito na natureza humana. É muito fácil dizer que o mal faz parte dos modelos de vida. E ele faz parte como modelos de vida que ali são diretamente observáveis porque deixa-se ver, neste mundo, deixa-se compreender, neste mundo, mas absolutamente não no que pode existir além deste mundo, ou seja, desta dimensão, onde predomina a ação/reação. A lei da graça, até o impulso inicial crístico, jamais foi conhecida sobre esta terra, desde o início da falsificação. Então, evidentemente, o ser humano, fechado em suas concepções, em suas ideias, em suas percepções e mesmo em seus próprios conhecimentos, do que ele pode conceber muito logicamente neste mundo, já que não tem acesso, de maneira alguma, ao que se situa nas dimensões mais altas, vai então estabelecer, ele também, por sua vez, regras, leis, cada vez mais esclerosantes e confinantes. A atração, na direção deste eixo alterado atração-visão, vai levá-los, como eu mostrei, e como as trilhas existentes no seu corpo lhes mostraram, a ter um mecanismo de necessidade de apropriação, de aprofundamento e de especificação referentes às leis, tanto da matéria como do psíquico. E eu entendo por aí, não o espiritual, mas os mecanismos mentais ou ainda os mecanismos emocionais do ser humano. Desde o início deste século, pode-se dizer que a humanidade progrediu em vários pontos, referentes ao mesmo tempo à materialidade da vida, ao mesmo tempo ao conhecimento da alma e ao conhecimento do psíquico. Mas ela não conheceu estritamente nada da esfera do espírito, já que o espírito lhes foi ocultado. É preciso, portanto, dar-se conta desta evidência. Vocês não podem sair do confinamento do bem e do mal e da atração/visão enquanto vocês não tiverem o conhecimento do Espírito. Este conhecimento do Espírito é a descida do Espírito Crístico, da luz do Si, da luz vibral que, desde, como vocês sabem, algum tempo, agora, revelou-se por fases sucessivas nesta dimensão, tornando-lhes, de algum modo, a tarefa mais fácil, tendo permitido redirecionar, inverter, retornar e preparar uma espécie de metamorfose final, denominada, justificadamente, a passagem da lagarta para a borboleta. A lagarta absolutamente não conhece a vida da borboleta. E, no entanto, no programa da lagarta, está inscrita a borboleta. Não pode ser de outra forma.
Senão, vocês permaneceriam, infinitamente, lagarta. Portanto, o acesso à liberdade foi programado, foi preparado, desde muitíssimo tempo. Ainda é preciso que este acesso à liberdade seja reconhecido como tal. Ora, o problema da atração e da visão é produzir, em meio à consciência humana, algo muito particular que vai dar diretamente neste eixo de falsificação, de oposição do bem e do mal, que vai privar, permanentemente, o ser humano, da conexão com a fonte, ou seja, com o eixo ALOD com o ponto R que está, naturalmente, no meio. Isso resulta de uma única coisa, e esse mecanismo é perfeitamente conhecido no que é chamado de psicologia, mas que pode ser aplicado em todos os mecanismos da vida confinada. Esse mecanismo é denominado projeção. A atração e a visão os mantém, efetivamente, nos fenômenos de projeção que se desenrolam tanto no passado como no futuro, mas deste mundo. E absolutamente não em um passado ou em um futuro que vocês não conhecem, em dimensões temporais muito mais leves e muito mais etéreas, eu diria, do que aquelas que nós percorremos quando estamos encarnados. Este princípio de projeção é, de alguma maneira, uma projeção, acima de tudo, da consciência. Esta projeção da consciência, no exterior de si, é um conhecimento de tipo luciferiano, porque ela os leva a exteriorizar alguma coisa que, normalmente, faz parte de vocês mesmos. Na realidade, a palavra conhecimento significando nascer com, vocês imaginam bem que não há qualquer razão de buscar no exterior algo com o qual vocês nasceram, no interior de vocês. Deste modo, portanto, a projeção da consciência vai refletir-se nos diferentes setores da existência do ser humano, desde os planos densos, do conhecimento do átomo, da tecnologia e, particularmente, da tecnologia binária, desenvolvida desde os 50 anos, que, evidentemente, através da própria encarnação do princípio desta dualidade, traduziu-se pelo que vocês chamam de computadores, que os afastam ainda mais da unidade que, ela, não pode ser dual, mas é, por essência, trina, isto é, triunidade. Faltando efetivamente a dimensão do espírito, dentro dos computadores. E faltando a dimensão do espírito, dentro do homem. Faltando a dimensão do espírito nos mecanismos de funcionamento da totalidade das esferas do ser humano. Vocês irão encontrar esse princípio de dualidade e de separação em absolutamente tudo, tanto nas leis sociais como nas leis morais, como no conjunto de tudo que pode ser chamado de vida. A vida que vocês vivem não é a vida. Evidentemente, é nesta vida, que não é a vida, que vocês devem encontrar e viver a verdadeira vida. É por isso que viver a verdadeira vida consiste em manifestar o amor e amar a vida, em todos os seus componentes, mesmo alterados e falsificados. Mas vocês não podem, vocês hão de convir, aceitar amar algo que vocês não gostam. Do mesmo modo que, quando Cristo lhes dizia para amar os seus inimigos como a si mesmos, é, efetivamente, muito difícil conceber, para um espírito na dualidade, amar, por exemplo, o assassino do seu filho ou do seu cônjuge. Porque, obviamente, isso é considerado como exterior. Vejam agora o ponto de vista que será preciso desenvolver, porque ele vai se impor a vocês. Tudo vai ser em função da sua capacidade para aceitá-lo e para deixá-lo desabrochar em vocês. Se eu lhes disser que o assassino faz parte de vocês, se eu lhes disser que o mais ignóbil dos algozes que vocês observam do exterior está inscrito em vocês, isso é a estrita verdade, na unidade. O que quer dizer, e o corolário é o seguinte, que no nível da sua própria vida humana, no seu círculo pessoal, enquanto existir alguma coisa, um objeto, enquanto existir uma consciência, qualquer que seja, que vocês rejeitam no exterior de vocês, mesmo se ela vier agredi-los, vocês não podem pretender estar na unidade. Então, vocês irão alegar que a unidade não é deste mundo para justificar, de algum modo, a sua rejeição ou a sua capacidade para analisar uma projeção como exterior a vocês e não pertencendo ao seu campo de coerência ou ao seu campo de consciência. Assim nasceu a separação. A luz nada pode rejeitar. A luz apenas faz-se estabelecer e ser. Dessa maneira, então, se vocês estiverem na unidade, resta-lhes estabelecer em si e ser. Vocês não podem julgar o que quer que seja porque, se vocês julgarem a algo, isso quer dizer que, o que vocês estiverem julgando, lhes aparece ainda como uma projeção exterior.
O que eu digo não é absolutamente um jogo de palavras, mas é bem algo que vai se manifestar, na sua consciência da personalidade, todo dia, doravante, um pouco mais. Não se trata de ser simplesmente o observador das próprias coisas que vão contra a unidade, em vocês, sejam as suas emoções, seja o seu mental, seja uma série de regras que não haviam sido dadas a vocês até ontem, no seu tempo terrestre. É importante compreender e viver que o eixo atração-visão é um eixo que vai realçar, e sempre, a falta, o vazio, o medo e, sobretudo, a projeção. A projeção, no plano espiritual, é conceber que tudo que chega à sua vida apenas pode vir do exterior de vocês. Vocês sabem que em meio à unidade existe uma autonomia e uma liberdade totais. A consciência não tem, de qualquer maneira, as mesmas regras e os mesmos funcionamentos que a consciência da personalidade. A consciência unitária irá se refletir por uma ausência de partição, por uma ausência de distância e, portanto, por uma ausência de projeção. Assim, então, mesmo o pior dos seus inimigos deve ser, de alguma forma e simbolicamente, absorvido e ingerido por vocês. Naquele momento, é claro, acontecerá um mecanismo extremamente específico, em meio à consciência, fazendo-os vibrar, cada vez mais e mais próximo da dimensão do Si e do Ma-Samadhi. Enquanto vocês não forem capazes de se abandonar à luz e, portanto, de cessar toda forma de projeção exterior, vocês não podem realizar, por completo, o Si. Então, é claro, viver o acesso ao estado de ser, viver o acesso ao Si, torna-se muito difícil pelo conjunto de elementos projetados no exterior, através das regras sociais, morais, societárias, afetivas, que foram pouco a pouco densificadas, materializadas, concretizadas e que são os obstáculos, como vocês sabem pertinentemente, que os impedem de viver, com facilidade, a unidade. As circunstâncias da Terra, a partir de hoje, vão ser profundamente diferentes. Todos os elementos pertencentes a esta falsificação, todas as regras relacionadas com o que tem dominado este mundo, há tanto tempo, vão simplesmente desaparecer, na totalidade. Isso quer dizer que, se pudermos tomar esta imagem, é como se, de um dia para o outro, vocês descessem de paraquedas do seu mundo tecnológico no meio de uma ilha deserta, onde, no entanto, vocês não teriam nem muito calor e onde, no entanto, nada lhes faltaria de essencial. O que significa dizer, como lhes disse o anjo Metatron, e como isso foi anunciado por Miguel, já desde o ano de 2009, que o período de desconstrução, de destruição, de dissolução, não irá fazê-lo sofrer, muito pelo contrário. Pois, a partir do momento em que vocês soltarem essas projeções, vocês irão se encontrar, muito simplesmente, frente a vocês mesmos e na sua humanidade. Ou seja, naquele momento vocês não poderão mais projetar nada. A relação humana tornar-se-á, enfim, irreal e concretamente, uma relação de amor. Muitas vezes foram observados fenômenos muito particulares em meio à consciência humana. A projeção, no ser humano, é às vezes algo muito devastador. Ela permite estabelecer regras, e vocês as têm vivenciado. Agora, existem também situações muito específicas onde o ser humano, vivendo uma situação de tortura, uma situação de violência, qualquer que seja, se esta situação de violência ou de tortura persistir, o que vai acontecer? A projeção exterior vai ser obrigatoriamente interrompida. E naquele momento, o que vocês irão observar? Ou a pessoa escapa do mundo, por um suicídio ou pela morte, ou ela passa a amar aquele que a violentou. Isso é um mecanismo extremamente específico que é, de algum modo, algo que vai fazê-lo superar o eixo atração-visão. Quando a projeção se torna insustentável, quando a projeção se torna impossível, porque os fatores de projeção não existem mais, então, e somente naquele momento, o sofrimento pode ser tal que o ser humano não tem alternativa senão voltar-se para ele mesmo. E voltando-se para si mesmo, o que é que ele vai descobrir? O seu sentimento de humanidade. Basta ver os povos que vivenciaram eventos traumatizantes, de natureza coletiva, que vocês chamem isso de guerras, que vocês chamem isso de traumas extremamente brutais e importantes, onde, em todo caso, as condições de vida habituais são suspensas, naquele momento, e somente naquele momento, o ser humano pode cessar toda projeção, porque não existe mais senão uma única escolha: a relação. Naquele momento, a relação não é mais estabelecida em uma projeção, em um julgamento de valor, pelo bem e o mal, mas unicamente através da relação.
há um arcanjo que é denominado arcanjo da relação e do amor porque o amor é relação. Isso não é ligação. Mas o amor, no sentido mais nobre, ou seja, o amor Cristo, e não o amor humano, ele pode, evidentemente, ser encontrado na humanidade, no ser humano, mas desvencilhado de todas as projeções que fizeram este mundo. Não tem que acusar a sociedade. Não tem que acusar o vizinho. Não tem que acusar seja o que for, já que vocês estão em uma fase de não acusação, de desvendamento e de revelação. Quanto mais vocês permanecerem alinhados, na humildade e na simplicidade, quanto mais vocês aceitarem, não sob forma de rendição, mas, bem mais, tendo a lucidez e a consciência do que isso significa, melhor vocês irão viver esta época que se revela diante de vocês. Vocês irão encontrar a humanidade, o amor, o serviço, a tolerância e a ajuda mútua. É através dessas virtudes, extremamente simples, da personalidade, quando ela escapar ao princípio de projeção e de atração, quando ela estiver submissa a um medo extremo, que Sri Aurobindo chamou de choque da humanidade, que pode se manifestar, justamente, a humanidade mais pura, conduzindo, por este amor humano, desta vez, ao amor Cristo. Porque não é mais a personalidade que vai se projetar, mas o cerne íntimo do ser que vai intervir, no amor, além mesmo de querer fazer o bem. Lembrem que não é a vontade de fazer o bem, nessas situações, que vai se expressar, mas, muito mais, o ser humano no seu amor mais autêntico. E, naquele momento, é claro, a questão do bem ou do mal sequer será mais colocada, porque vocês terão saído, inevitavelmente, do confinamento no bem e no mal. Vocês irão viver, naquele momento, mesmo aqueles não tendo despertado alguma das coroas radiantes, a necessidade absoluta de viver em meio à humanidade. Então, naturalmente, a instalação de tudo isso não ocorre em 30 segundos, e vai se refletir em algumas resistências. Sobre isso, também, foi amplamente falado. Algumas formas de atração, de medos, vão se projetar, de algum modo, no exterior, para alguns seres humanos desejando encontrar a todo preço, eu diria, um guru exterior, seja um outro povo além do seu, seja uma outra família além da sua, seja um outro próximo de vocês. Mas, pouco a pouco, esse mecanismo de projeção será, de alguma maneira, totalmente diluído na luz, porque não haverá, realmente, absolutamente meios de fazer de outro modo. Assim, então, essas situações de urgência, essas situações onde o conjunto de critérios de vida harmoniosa desaparece, fazem com que o ser humano reencontre a sua dimensão autêntica, através do etéreo e da integridade que são os únicos mecanismos podendo levar à abertura do coração, integralmente. Os processos chamados de ascensão, que começam a ocorrer agora e que vão ocorrer, de maneira cada vez mais nítida, para alguns povos, vão lhes parecer como, evidentemente, outra coisa do que uma morte, outra coisa do que algo terrificante, mas, bem mais, o acesso à verdade, pelo fato simplesmente do acesso à humanidade. As crianças serão, para vocês, naquele momento, guias especiais. Não estando submetidas ao seu mental, não estando submetidas às forças etéreas estruturadas ou a emoções de natureza duradoura, elas serão capazes de mostrar-lhes o caminho da luz, da conduta correta, em meio ao eixo a Elliot. É exatamente isso que está prestes a chegar, a partir de hoje, sobre a sua terra e que vai, evidentemente, não mais se manifestar apenas dentro de um grupo de indivíduos, de um país, mas no conjunto da humanidade. É graças a isso e nisso que não se deve julgar o que acontece, pois o desdobramento da luz vai permitir, justamente, encontrar a sua humanidade, bem além de todas as projeções mentais, morais, sociais, societárias, que isolaram uns e outros e os confinaram. Vocês vão sair do eixo atração-visão, ou seja, de tudo o que era do domínio da imagem, de tudo o que era do domínio do artificial, seja uma tela de televisão, seja um monitor de computador como tela, como isso foi dito, para a verdadeira vida. Vão, então, desaparecer os campos elétricos com base na alternância, com base no que é chamado de circulação das correntes elétricas, que vai ser substituída pela circulação da luz vibral. O que é profundamente diferente, mas, evidentemente, não permite retornar o que é chamado de tecnologia moderna.
Deste modo, então, o ser humano vai se redescobrir um pouco, como um povo nativo ou primitivo, onde somente vai existir a verdadeira vida. E eu digo, sim, a verdadeira vida, porque, se mesmo no momento o ocidental não pode aceitar ou compreender, vocês irão compreender extremamente rápido que a verdadeira vida não é o que vocês vivenciaram até agora, mas que a verdadeira vida é vivida aqui, nesses tempos específicos desta ascensão que, justamente, vão permitir, após ver ancorada a luz para muitos de vocês, manifestar aos seus irmãos e suas irmãs e manifestar, também, no interior dos seus irmãos e das suas irmãs, uma aproximação do seu sentimento de humanidade, uma aproximação do seu coração em uma dimensão vibral e não mais em projeções, não mais em um julgamento de bem e de mal, mas, realmente, em uma vivência vibratória do que é a humanidade. É através disso, através do desdobramento da luz final, que irá ocorrer o retorno do que é chamado de consciência Cristo, na totalidade. Naturalmente, é preciso aceitar para isso que a lagarta morra, inteiramente. E aí eu não falo da lagarta, como ser humano, mas eu falo da lagarta da consciência da humanidade, em meio ao conjunto do que foi elevado e elaborado através da projeção do ser humano, através de um afastamento das leis naturais, através de um afastamento total do espírito, que vai enfim cessar. Isso vai ser anunciado, é claro, pelo que vocês irão ver. Vocês irão também percebê-lo no interior da sua consciência. Vocês irão, naturalmente, vibrá-lo no coração. Vários seres humanos, que não sabem ainda o que é um coração, vão descobrir que existem outras dimensões, porque elas estão prestes, como vocês talvez já vejam isso, de se revelar no seu mundo. Deste modo, então, parafraseando o que dizia nosso comandante, o que a lagarta chama de morte, a borboleta chama de nascimento. A lagarta individual, como a lagarta da sociedade. Então, é claro, alguns elementos desta lagarta vão manifestar medos. Vocês estão aí, também, para abrandar este medo. Vocês não irão abrandar este medo pelas palavras, vocês não irão abrandar este medo por qualquer coisa que pode se assemelhar ao dinheiro ou pelo alimento, mas exclusivamente pelo seu estado de ser. E é isso que vocês são levados a descobrir nesses tempos que chegaram, agora. Dessa maneira, então, se vocês se estabelecerem desde agora, vocês, sementes de estrelas, seres despertos, no seu coração, tornar-se-á cada vez mais fácil estabelecerem-se na sua vibração da unidade e não mais projetar seja o que for no exterior. É naquele momento que poderão surgir na sua consciência, de forma inesperada, o próprio princípio de humanidade e o próprio princípio do ser humano em sua dimensão crística, ou seja, em sua dimensão da luz mais pura. É preciso, para isso, aceitar deixar desconstruir em si o que deve ser desconstruído. Obviamente, existem sempre resquícios que estão ligados à sua história, ao seu passado, aos seus sofrimentos, às suas privações. Mas estes são levados a desaparecer através do conjunto do que vocês poderiam chamar, em um primeiro momento, de privações que vão aparecer no exterior de vocês mesmos. Mas é através dessas privações exteriores que vocês irão descobrir a plenitude interior. Assim, então, se vocês voltarem a sua consciência para o interior, se vocês se colocarem através dos seus 4 pilares e no centro dos seus 4 pilares, se a atenção e a intenção estiverem centradas sobre a consciência, a ética e a integridade, bem além do bem e do mal, no aqui e agora, e que nunca, permitindo-lhes, naquele momento viver o alinhamento, o ajustamento em Cristo, vocês irão se aperceber de que, da forma mais simples, vocês podem manifestar isso, na sua vida cotidiana. Porque esta vida cotidiana, qualquer que seja a duração, não terá mais nada a ver com o que vocês conheceram ou compreenderam até agora. Compreendam bem que isso não tem nada a ver com qualquer catástrofe. Isso é uma catástrofe para as lagartas, mas em absoluto para as borboletas em transformação. Do mesmo modo, isso irá representar, para grupos de indivíduos, levados a se tornarem borboletas em conjunto, uma oportunidade jamais tendo existido sobre a Terra, desde tempos imemoriais. Eis então o que é esta vida da personalidade e o que ela é levada a se tornar. Vocês veem então, através do que eu acabo de dizer, que não há que se opor à sua personalidade. Há simplesmente quis deixar a luz trabalhar porque é exatamente o que ela está prestes a fazer desde o desdobramento de Kirist e da abertura da porta Kirist.
Alguns elementos do calendário foram dados a vocês nesse desdobramento. Agora, vocês entram no período, realmente, onde a lagarta é chamada a desaparecer, por completo. Isso irá se viver como uma alegria cada vez mais importante. Mas se apreendam, também, de que aqueles que recusam esta alegria vão estar em reação cada vez mais violenta a esta alegria. E vocês terão ao redor de vocês. É naquele momento que será preciso se apreender, compreender, de que o que vocês observam é apenas uma projeção que é levada a desaparecer. Não há então mal ou bem a julgar, nem ninguém a rejeitar, nem o que quer que seja a rejeitar, mas, simplesmente, transcender o conjunto do desdobramento da luz, quer sejam as consequências, quer sejam, eu diria, os efeitos no nível da sua vida, no nível da sociedade, da família, da sua esfera afetiva ou de todas as esferas podendo existir. A preparação que vocês realizam, para alguns de vocês desde vários anos, tinha apenas este objetivo. Prepará-los para instalar-se totalmente no que se instala agora sobre a Terra, que é a fase da ascensão. Esta fase da ascensão acontece, é claro, sobre a Terra. Pois, se vocês já tivessem ascensionado, vocês não estariam mais sobre a Terra. E, portanto, nesse corpo, no seu templo, na própria personalidade, que se vive a transfiguração, a ressurreição e o renascimento. Vocês irão então renascer para a sua dimensão eterna, nesse mundo. O desdobramento da luz branca vai lhes permitir isso, com perfeita lucidez, em meio mesmo ao que é chamado de personalidade. Desta forma, então, reencontrar o eixo Aeliod, através das diferentes trilhas de luz reveladas em vocês, permite-lhes reconstituir a totalidade da conexão com a fonte, o que foi chamado de Lemniscata Sagrada ou, se vocês preferirem também, a junção entre o ponto Ot, denominado oitavo corpo, no nível da junção entre o coração e o plexo solar, e o ponto Er, situado no meio da cabeça. Vocês irão então, simplesmente, por intermédio de Cristo, beneficiar-se do impulso de Cristo, permitindo-lhes viver o Espírito. É isso que vocês são levados a viver. E se a sua consciência se localizar no Espírito, a personalidade, ainda uma vez, não será afetada por nada que esteja acontecendo nesse mundo. E o que acontece está agora, evidentemente, sob os seus olhos. Agora, o que acontece sobre a Terra, acontece também em vocês. O que desaparece sobre a Terra, desaparece em vocês. E o que desaparece é efetivamente o julgamento do bem e do mal. O princípio da atração e da visão tendo desviado vocês do Espírito, o Espírito se revela, desvenda-se e lhes permite, naquele momento, abandonar-se, ainda mais facilmente, à luz. Quando vocês começarem a compreender e a viver que o desdobramento da luz lhes permite viver a alegria, então, vocês irão, evidentemente, cada vez mais facilmente nesta alegria. Mesmo se as circunstâncias da personalidade, em um primeiro momento, para alguns, puderem ser delicadas, vocês serão, de todo modo, banhados nesta alegria interior. Portanto, se a alegria interior estiver presente e se esta paz se instalar, vocês irão se afastar ainda mais da personalidade, sem querer fazê-la desaparecer, mas, simplesmente, a personalidade irá se apagar diante da luz. Vocês irão se tornar uma personalidade humana que eu qualificaria de integrada, para viver o que resta a viver sobre esta terra, nesta dimensão. Eis o que eu tinha que dizer sobre a vida da personalidade em meio à atração/visão que, hoje, se torna a personalidade que vai se integrar em meio ao eixo Aeliod. Se, em vocês, existirem perguntas em relação à minha exposição, eu os escuto e tentarei ali levar algumas luzes suplementares. Nós não temos perguntas, nós lhe agradecemos. Irmãos e irmãs, nós iremos permanecer alguns instantes em comunhão, se vocês quiserem. Eu lhes digo, certamente, até dentro de não muito tempo. O meu amor os acompanha, e vivamos juntos a comunhão, em Cristo. Efusão vibratória. Irmão Cálice diz até muito em breve. Com todo o meu amor. Aos 3 dimensões, 8 de agosto de 2011. Tradução para o português. Zuma Peixinho. Mensagem atemporal.